Caminhão com bomba falsa interdita o Rodoanel por 5 horas. Motorista da carreta disse à polícia que criminosos queriam um veículo para levar armas ao Rio de Janeiro. Num outro caso, uma mulher é presa com um arsenal que iria justamente para o Complexo do Alemão. As armas saíram de São Paulo. PM que baleou e matou o campeão de jiu-jitsu Leandro Lô vai a júri popular após 3 anos do crime. E a situação do trânsito e do transporte público na capital paulista. Então já vamos ver como é que está a situação do transporte público nos trilhos neste fim de tarde de quarta-feira. Primeiro o mapa do metrô, temos aqui situação do metrô. Agora sim, situação do metrô, todas as linhas operando normalmente neste fim de tarde. E agora a gente vai mudar a tela para a CPTM. Operação também toda normal nas linhas da CPTM. E já vamos com informações do trânsito, imagens ao vivo do viaduto do Chá, onde está a nossa equipe. Mostramos o movimento da 23 de maio, lado esquerdo do vídeo, carros que estão a caminho da Marginal. O trânsito já começa a ficar parado aí no acesso ao túnel. Do outro lado, sentido do centro da Zona Sul, acesso também à Avenida 9 de Julho, situação mais tranquila. Trocando agora imagens da Rua Augusta, nos Jardins, lado esquerdo aí o motorista subindo em direção à Avenida Paulista, do centro, com bastante tranquilidade. Do outro lado, um ônibus e um carro parados no sinal no sentido dos Jardins, também situação tranquila na Augusta agora. Finalizamos o nosso giro com imagens da Avenida Paulista, aqui no prédio da TV Gazeta. Aí o trânsito está carregado, né? Olha só, os carros que vão para o sentido Paraíso está sempre mais congestionado, né? A gente tem visto isso dia a dia por aqui. Do outro lado, no sentido da Consolação, o trânsito flui bem. São Paulo tem neste momento 603 quilômetros de congestionamento. Zona Oeste tem agora a pior situação, com 217 quilômetros de filas. E vamos falar desse caso da manhã que provocou grande repercussão. Um trecho do Rodoanel Mário Covas, entre as rodovias Regis Bittencourt e Imigrantes, ficou 5 horas interditado por causa de uma suspeita de bomba em uma carreta. Às 5h25 da manhã, a concessionária SP-Mar, que administra esse trecho da via, foi acionada com relatos de que um motorista foi vítima de um assalto e que os criminosos o obrigaram a deixar a carreta atravessada na pista e que o veículo teria explosivos. O GAT, Esquadrão Antibombas da Polícia Militar, foi acionado e quase 4 horas depois, um agente usando uma roupa especial retirou o motorista do veículo. Denner Laurito dos Santos, de 52 anos, veio do Acre e seguia com a carga para São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista. Ele estava abalado, amarrado por fios conectados ao suposto artefato e foi carregado desacordado pelos policiais. Após a análise, o GAT descartou que o material fosse explosivo. Apesar do para-brisa rachado indicando um ataque contra a carreta, a polícia também suspeitou que o motorista estivesse em surto. O caso segue em investigação. Por volta das 10 da manhã, a pista do Rodoanel foi liberada. E agora à tarde, após ser socorrido, o motorista da carreta já foi liberado do hospital sem ferimentos e também prestou depoimento à polícia. O repórter Luciano Penteado tem os detalhes. Boa tarde, Luciano. O que esse motorista disse aos policiais? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Olha, Fernanda, ele disse aos policiais em depoimento que os 3 bandidos que o abordaram, eles queriam utilizar o veículo, ou seja, o caminhão, para transportar armas para o Rio de Janeiro. Mas nós ainda não temos detalhes de que armas seriam essas, qual o tamanho desse suposto arsenal e, principalmente, para onde iriam essas armas. Se iria abastecer alguma organização criminosa do Rio, por exemplo. Tudo isso ainda está sendo investigado pela polícia. O que já sabemos de concreto é que ele confirmou também em depoimento o que já tinha sido divulgado antes, que ele foi amarrado por esses 3 homens na boleia do caminhão a um simulacro de bomba, uma bomba falsa, mas que ele acreditou ser uma bomba verdadeira, por isso ficou quase 5 horas, como você falou, só foi liberado assim que o GAT chegou. Ele chegou a passar mal, né, por acreditar que estava amarrado a bombas, desmaiou ali mesmo no local, foi
foi levado ao hospital, como você também falou, Fernanda, mas sem ferimentos. Ele só teve situação emocional mesmo, muito abalada, e aí já foi liberado. A polícia, portanto, continua as investigações agora nessa linha aí de que armas seriam essas, quem eram esses 3 bandidos que fugiram, né, não foram localizados ainda, e qual seria de fato a finalidade deles ao abordarem esse homem, ao interditarem o rodoanel com o sequestro aí desse caminhão. Tudo isso ainda não está totalmente esclarecido. Volto com você no estúdio, Fernanda. Obrigada, Luciana. Uma mulher foi presa carregando um arsenal de pistolas que seriam levadas de São Paulo para o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Gilmara Barbosa Assis foi presa em flagrante transportando 30 pistolas e mais de 60 carregadores. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização no posto de Inhangapi, no sul do Rio de Janeiro. O armamento estava escondido dentro de almofadas encaixotadas no bagageiro de um ônibus de turismo que saiu do Brás, na região central de São Paulo. O peso da mercadoria chamou a atenção dos fiscais. A mulher disse à polícia que foi contratada para o transporte do arsenal que seria entregue a traficantes do Comando Vermelho no Complexo do Alemão. Gilmara foi autuada por comércio ilegal de armas de fogo. Após 3 anos do crime e depois de vários adiamentos, vai a júri popular o PM que matou o lutador Leandro Ló. O julgamento é lá no Fórum da Barra Funda. O crime aconteceu no dia 7 de agosto de 2022, quando Leandro Ló, de 33 anos, foi baleado na cabeça pelo PM Henrique Veloso, após uma briga durante um show de pagode no Clube Sírio, na zona sul de São Paulo. Segundo testemunhas, o lutador havia imobilizado o policial durante uma discussão, mas o agressor se levantou, sacou a arma e atirou. Ló foi levado ao hospital, mas não resistiu. O atleta foi 8 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, reconhecido como um dos maiores lutadores da história da modalidade. O PM responde por homicídio doloso, triplamente qualificado, por motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima. A promotoria pede uma pena mínima de 20 anos de prisão, enquanto a defesa sustenta que o réu agiu em legítima defesa. No mês passado, o desembargador Ricardo Dipp, do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou que Henrique Veloso fosse reincorporado à Polícia Militar e voltasse a receber o salário de R$ 14.600 até o fim do julgamento. A decisão suspendeu o decreto do governador Tarcísio de Freitas, que havia demitido o tenente da corporação em 22 de setembro, após parecer do Tribunal de Justiça Militar pela perda do posto e da patente. O empresário Orestes Bolsonaro foi absolvido das acusações de tentativa de homicídio, de feminicídio contra a ex-mulher e o namorado dela. O júri decidiu que o sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro vai cumprir pena por lesão corporal. A condenação é de 4 meses em regime aberto. O resultado do júri foi anunciado ontem à noite após 8 testemunhas, inclusive as vítimas e o réu, prestarem depoimentos. O tribunal não entendeu que houve as tentativas de feminicídio e de homicídio. Nestes crimes houve absolvição. O caso aconteceu em 2020 em Barra do Turvo, no interior paulista. Orestes teria entrado na casa da ex-companheira durante a madrugada e atacado o namorado dela com um pedaço de pau, além de ter atirado dentro da residência. O Ministério Público sustentava que o ataque ocorreu de surpresa e impossibilitou qualquer defesa. O advogado de Orestes Bolsonaro alegou que o caso deveria ser tratado como agressão, o que foi acatado pelo Conselho de Sentença. O julgamento ocorreu na capital paulista a pedido do MP, que sustentava que a família Bolsonaro exercia forte influência política e econômica no Vale do Ribeira, o que poderia comprometer a imparcialidade de um júri popular na região. Uma cerveja produzida há 130 anos no porão de uma igreja católica em Minas Gerais levou ouro em uma competição internacional. A cerveja Weissbier da Hofbauer ganhou ouro no Brazilian International Beer Awards na categoria Bebidas Alemãs. O concurso internacional foi realizado durante o Bahia Beer Festival e é considerado o maior de cervejas independentes da América Latina, com 1.400 inscritos em diferentes categorias. A cerveja campeã é produzida há mais de 130 anos por religiosos na Igreja Nossa Senhora da Glória, em Juiz de Fora, Minas Gerais. A história da cervejaria começou
em 1894, quando missionários holandeses resolveram unir a devoção religiosa à tradição cervejeira europeia. Ainda mantida por religiosos, a fábrica recebe visitantes e produz cerca de 350 litros por lote, 4 vezes ao ano. Toda a renda é revertida para projetos sociais mantidos pela instituição. E o Zé Paz traz agora as notícias do mundo do esporte. Boa tarde, Zé. Oi, Fernanda, boa tarde para você. O meia Oscar do São Paulo, de 34 anos, muito dificilmente voltará a atuar como atleta profissional. Ontem, durante uma bateria de exames no Super CT, na Barra Funda, o jogador passou mal, perdeu a consciência e foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein, onde ele passou a noite na UTI. Os exames do Oscar apontaram algumas alterações cardiológicas. O jogador, é claro, está muito assustado. Hoje fez um post na internet agradecendo as várias mensagens de carinho e também as orações, mas deve anunciar a aposentadoria dos gramados nos próximos dias. Ontem, a Federação Paulista de Futebol anunciou oficialmente o Paulistão de 2026 e com mudanças. Ao invés de 16 datas, serão 11 datas no estadual mais disputado do Brasil, que vai começar no dia 11 de janeiro e vai terminar no dia 8 de março. Valeu, Zé. E começa hoje a 33ª edição do Festival Mix Brasil, que é considerado o maior evento de cultura LGBTQIA+, da América Latina. Vamos então falar com o repórter Felipe Vidal. Ele está lá no Cine Sesc. Boa tarde, Felipe, bem-vindo. Quais os destaques dessa programação? Boa tarde, Fê, para todo mundo que está assistindo o Gazeta News. Olha, difícil falar em destaque porque a programação é super extensa. Só para dizer, dessa abertura hoje, vai ter a exibição do filme Me Ame com Ternura, um filme francês que participou de Cannes e é estreia aqui em São Paulo, e também a homenagem a Marisa Hort, que participa do festival desde 1999 no tradicional Show do Gongo. Só falando em cinema, são 142 filmes de 33 países e aqui no Brasil de 18 estados. E olha só, a programação não para só na 7ª arte, ainda tem teatro, artes visuais, literatura. Neste ano, a estreia da mostra de filmes com inteligência artificial. Vai até 23 de novembro. Acesse o site mixbrasil.org.br e se você quer vir para essa abertura aqui no Cine Sesc, na Augusta, os ingressos vão começar a ser liberados 1 hora antes do evento, então às 19 horas, e são gratuitos. Fê, já fica o convite para a gente vir aqui participar até dia 23 de novembro, tem muita coisa bacana. Bora, obrigada, Felipe. E agora você tem um canal de comunicação com o Gazeta News, é o nosso Gazap, um número de WhatsApp exclusivo para mandar denúncias, sugestões e flagrantes da cidade. Anote então o nosso Gazap, é o 11 99161 6121. Estamos esperando fotos e vídeos com cenas da cidade. O importante, então, é que o vídeo esteja na horizontal. O número é 11 9161 6121. Participe. E agora vamos falar do tempo aqui no Gazeta News. Tarde segue abafada, sem previsão de chuva por enquanto. Nebulosidade aumenta nesse começo de noite e as temperaturas vão começar a cair. Na ZL ainda faz 24 graus agora. Zona Oeste tem 26, Zona Norte é a mais quente, com 28 graus, abafado. Na Zona Sul, termômetros marcam 24 graus, mais fresquinho. E na região central agora, 25. Amanhã, as instabilidades avançam pelo estado de São Paulo, principalmente no oeste e nas áreas do sul do estado, lá no interior. Só que a chuva vem de maneira fraca e moderada. No restante, o dia deve seguir com tempo mais firme e na região metropolitana há também uma chance de chuva pontual. Aqui na capital, possibilidade de pancadas durante a madrugada, depois o sol aparece, aí à noite chove de novo, faz de 17 a 30 graus. Na sexta, o dia deve ser mais fechado e chuvoso, e aí as temperaturas não sobem, faz entre 18 e 24 graus, a mesma máxima do sábado. E eu fico por aqui, outras notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Fiquem agora com o Gazeta